Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologue Cast. É um prazer muito grande estar com vocês. Hoje vai ser um episódio daqueles que vocês têm que gravar, assistir, marcar, encaminhar para os amigos, que eu tenho certeza que vai ser muito rico de informações e importante para a formação de todos que estão aqui acompanhando a nossa série de episódios. Eu sou Henrique Tucci, como vocês sabem, eu estou aqui com o apoio da FAPES, a Faculdade Psicológica, que completa nesse ano de 2025 20 anos de formação de turmas, de especialização em análise do comportamento, em neurociências, na terapia cognitivo-comportamental, na neuropsicologia, em muitas áreas que a gente vem desenvolvendo aqui dentro, além das pesquisas científicas, nosso grupo de estudos hoje, que vai dar origem ao mestrado, e entre outros projetos que ao longo desses 25 anos, com muito prazer, a gente compartilhou com vocês e agora com muito mais novidades. Também temos o apoio aqui do nosso site, o Onde Aprendo, com cursos livres, que vocês também devem acompanhar. E eu convidar vocês agora, né, para conversar, um bate-papo muito especial no dia de hoje, com um convidado que a gente esperava há muito tempo, né, Ju? Isso aí. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Setem e fico muito feliz em poder participar desse novo episódio do FAPES, do Psicologue Cast. E hoje a gente tem nada mais, nada menos do que o professor Celso Goios aqui com a gente. O Celso, ele é graduado em Psicologia pela PUC. Ele tem mestrado em Applied Behavior Analysis em Psychology Western Michigan University. Ele fez doutorado em Psicologia Experimental pela USP. O professor Celso tem estágios de pós-doutorado na Universidade do País de Gales, no Reino Unido, na Universidade de Kansas e na Universidade da Califórnia, em San Diego. Professor Celso é professor associado nível 4 do Departamento de Psicologia da UFSCar, idealizador e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu, Análise do Comportamento Aplicado ao Autismo, Avanços no Tratamento e Pesquisa da UFSCar. Além disso, o professor é orientador de mestrado, orientador de doutorado, credenciado nos programas tanto de psicologia como de educação especial da UFSCar. Também é idealizador e coordenador da Escola São Paulo de Ciência Avançada, Autismo, e também do Instituto Lamier de Autismo. Editor-chefe de várias revistas e atua nas áreas da análise do comportamento aplicado ao autismo e a indivíduos com atraso no desenvolvimento intelectual, especificamente na análise do comportamento verbal e suas implicações para o ensino da linguagem falada. Professor, muito obrigado pela presença aqui com a gente nessa conversa de hoje no nosso Psicologue Cast. Bom, sempre é uma alegria muito grande voltar aqui, estar com vocês, estar com as pessoas que colaboram com vocês, todas elas, aqui fisicamente, online, e poder conversar com vocês a respeito das coisas que eu faço. Eu tenho uma carreira aí que já se estende ao longo de alguns anos, e é sempre uma grande alegria, uma honra, receber o convite de vocês particularmente, e poder usufruir, desse contato, dessa nossa amizade, que também já é de alguns anos, de longa data. E, enfim, eu estou à disposição para a gente conversar. Muito bem. É um privilégio mesmo, né? Poder estar aqui. Eu, mais do que nunca, né, e mais do que ninguém, tenho o prazer de falar isso, porque tive o privilégio de ter sido aluno, né, na época do meu mestrado na educação especial, de ter a oportunidade de aprender formalmente, de muitos bate-papos em que também muito que a gente discutiu e aprendeu e viu, como você tem recentemente compartilhado, é muito rico e a gente vai ter até a oportunidade de ver um pouco hoje aqui. E, além de muito conhecido também pelo trabalho importante, né, no suporte, na condução da especialização em ABA, que a gente vai, com certeza, ainda também hoje poder falar um pouco, né, sobre autismo. E talvez, para muita gente que está assistindo a gente, veja, em primeiríssimo lugar, teu nome vinculado muito ao autismo. Mas, além do autismo, tem uma história também muito importante
junto da análise de comportamento. Eu acho que é uma oportunidade da gente, num bate-papo aqui, poder começar a rever um pouco desses pontos da história, dessa formação, como foi estar lá, né? E como você sempre fala, né, de voltar para cá, porque nos chama nossa produção nacional, e gostaria de começar talvez aí, para quem talvez não tenha assistido o outro episódio, eu recomendo que assista, com a participação do professor Celso, eu recomendaria que a gente talvez buscasse de novo, né, a questão do interesse pela psicologia clínica, o começo na PUC e até aquela expansão internacional da tua carreira. É interessante você trazer isso daí à tona como tema de conversa, porque eu tenho um arquivo no meu laboratório, na universidade, que estava meio que abandonado, encostado, né, com papéis antigos, desde do início da minha formação, né, e eu tive que remover, né, esse arquivo de onde estava para um outro lugar. E daí eu comecei a ter contato com algumas coisas lá de trás, né? E agora uma nova chance de olhar, né, para o passado, nesse aspecto aí que vocês estão trazendo, né? De fato, a minha formação, ela, na verdade, ela não se iniciou em análise do comportamento, né? A primeira experiência que eu tive, a primeira oportunidade de me aprofundar em alguma área, né, foi na área de psicobiologia, né, através de um estágio que eu fiz na então Escola Paulista de Medicina, que hoje é Unifesp, em São Paulo, e no setor, hoje é um departamento todo, mas na época era um setor de psicobiologia dentro do departamento de farmacologia. Então, essa foi o meu primeiro contato com pesquisa, o meu primeiro contato com artigos científicos, com apresentação em congressos, e, na época, o meu orientador era o professor Elisaldo Carnini. Em seguida, através dos cursos que eu estava frequentando na PUC de São Paulo, eu fui apresentado à análise do comportamento, e isso foi logo do segundo para o terceiro ano que eu comecei a ter esse contato, né? E eu acreditei na época ser o caminho mais apropriado, né, dentro da psicologia, né? E hoje, apesar de ter o diploma de graduação como psicólogo, eu me considero muito mais um analista de comportamento do que um psicólogo, né? Principalmente na parte clínica, e eu me considero, de fato, um analista de comportamento, né? E essa segurança que eu adquiri para a escolha dos meus rumos, eu consegui, né, não só na formação com os meus professores da PUC, né, que na época eram jovens professores, mas que se tornaram depois, né, muitos deles ícones da análise do comportamento no Brasil, e também a minha formação no exterior. Mas sempre teve um elemento, né, de continuidade, não teve nenhuma ruptura, né, nesse caminho dentro da análise do comportamento. Parece que tudo foi pavimentado, né, para que eu, de fato, seguisse esse roteiro, como se tivesse sido um roteiro, já um script já previamente moldado ou escrito, né, para que eu seguisse, né? Então, eu tive, dentre os meus professores, né, pessoas que tinham muito contato com o professor que trouxe a análise do comportamento para o Brasil, que foi o professor Fred Keller. Estamos falando no começo dos anos 70, e PUC já era um berço importantíssimo para análise do comportamento, uma relevância muito grande naquele momento, né? Estava se tornando. E eu ouvi uma fala sua dizendo que naquele momento a PUC era um curso de psicologia mais voltado para a clínica, enquanto a USP era um curso de psicologia mais voltado para a área experimental. Isso fez diferença na sua escolha?
certamente, se essa diferença não havia de fato, havia no meu imaginário. Tá. Ou eu queria que isso fosse verdadeiro. Mas eu acredito que, já faz muito tempo, evidentemente, eu não saberia dizer quais foram as condições na época que controlaram o meu comportamento. Eu me lembro que o meu interesse era muito mais para a parte clínica, principalmente pela minha ignorância a respeito das atividades científicas dentro da psicologia. Então, o imaginário era do psicólogo que trabalhava na clínica, que tinha uma qualidade de vida razoável, que o trabalho tudo muito fantasioso, o trabalho em clínica com elementos tradicionais da psicanálise, de atender o paciente no consultório. Era essa a imagem que eu tinha, que começou a ser desfeita com a minha experiência de laboratório. Quando eu entrei no laboratório com o Carline, na Escola Paulista de Medicina, e eu comecei a ver o que acontecia dentro de um laboratório. E isso daí foi um divisor de águas logo no início da graduação. E a maneira como a análise do comportamento me foi apresentada na PUC é como uma ciência, com atividades de laboratório também. Então, olhar objetivamente para o comportamento. E tudo que eu lia era novidade e fazia muito sentido, a respeito do comportamento, a respeito das diferenças, por exemplo, entre o modelo médico e o modelo psicológico, o modelo analítico comportamental, os princípios elementares do comportamento que foram propostos, já tinham sido propostos já há algum tempo e começavam a ser explorados na transição do laboratório para digamos, a vida real, e tudo isso era muito estimulante. E todos nós, principalmente os professores, eram jovens professores muito entusiasmados também, e esse entusiasmo contagiava. Então, eu devo muito da minha motivação do meu caminho, não só ao entusiasmo desses jovens professores, eu acho que ele não se importaria de eu dizer o nome, o professor Hélio Guilhardi, um deles, e esse caminho, apenas um deles, houve vários outros, mas eu estou citando talvez um dos mais conhecidos nomes, a análise do comportamento no Brasil, mas toda a sequência, a partir desses primeiros momentos, foram sequências cuidadosamente construídas, para que eu seguisse os rumos. Eu sei que isso não valeu para todos os colegas que, na época, desfrutavam dessa mesma pavimentação. Mas a pavimentação foi muito adequada para mim. Então, eu estava citando o professor Fred Keller, que tinha contato com os professores, e o professor Fred Keller preparou uma ponte entre a PUC e a continuidade dos estudos fora do país, que foi um caminho que eu segui. Havia, na época, também o caminho da continuidade dos estudos no país. Havia o programa de pós-graduação em Psicologia Experimental da USP, um caminho que todos seguiam. Ou a maioria, pelo menos, seguia. E havia também a possibilidade de ir para o exterior. Quem veio para a PUC por várias vezes para dar alguns cursos foi o professor Gary Martin, do Canadá, o autor do livro Martin e Peer, sobre modificação do comportamento, que é como fazer.
e que é um livro muito conhecido na área, para quem já teve contato com análise do comportamento. É um livro introdutório, né, com uma pegada mais para a parte de educação especial, né, e eu desenvolvi um relacionamento, né, bastante interessante com o professor Gary Martin, porque me interessava a área de trabalho dele, que era a área aplicada, né, e que era o mais próximo dentro da perspectiva analítica comportamental daquela minha fantasia inicial de clínica, né? E ele oferecia a possibilidade de ir para fora, para o exterior, através da rede de relações que ele tinha lá. E, sabendo do meu interesse específico pelo comportamento verbal, pela área de linguagem, né, ele me apresentou conceitualmente, teoricamente, aos trabalhos e atividades do professor Jack Michael, da Universidade de Western Michigan, nos Estados Unidos. E me interessou muito, e eu procurei, então, contato com o professor Jack Michael, através das mãos do professor Gary Martin, e ali se estabeleceu um triângulo, porque o Gary Martin tinha sido aluno do professor Jack Michael numa outra universidade, na Universidade do Estado do Arizona, e onde o professor Keller também tinha sido professor. Então, era ali uma relação entre alunos, ex-alunos, não é? E o professor Jack Michael me aceitou, então, como aluno da pós-graduação. E foi uma experiência extraordinária. Eu tive uma evolução enorme dentro daquilo que nós chamamos, na perspectiva da análise do comportamento, de comportamento verbal, e isso daí direcionou praticamente o trabalho de toda a minha vida. Muito bom. Como a gente diz no senso comum, teve a oportunidade de subir o rio e beber água limpa perto da fonte, né? De exatamente ali onde estava a nascente de muito do conhecimento que a gente tem até hoje. Eu olhando retrospectivamente, eu me considero, claro, dentro da vida acadêmica, dentro da área que eu escolhi seguir e tudo mais, eu acho que eu tive uma sorte extraordinária. Eu acho que eu fui, né, extremamente privilegiado, e eu não me canso de agradecer todas as pessoas que contribuíram para isso, né? Eu tive contato com muitos professores extraordinários. Eu acho que essa foi... e talvez eu não tenha aprendido o tanto que eles gostariam que eu aprendesse, talvez eu esteja ainda devendo, né, algum trocado para eles, e isso me mantém também na ativa, né, que quem sabe um dia consiga deixá-los mais satisfeitos com o trabalho que eu fiz, né? Mas, nessa perspectiva da analogia que você fez, que você traçou, eu bebi muitas fontes, né? E eu vi muitas nascentes também dentro da perspectiva de análise do comportamento. Então, a primeira perspectiva que eu vi florescer foi a aplicação dos princípios básicos da análise do comportamento em comportamentos socialmente significativos, né? Ou seja, o nascer da análise aplicada do comportamento. Tanto é que um dos primeiros, se não o primeiro artigo reconhecido como tal, de análise do comportamento aplicada, teve como autor o professor Jack Michael, que me orientou na pós-graduação, com um ex-aluno dele, né, de doutorado, o Ion e Michael, 1957 ou 1958, alguma coisa assim, né? Então, na época que eu estive lá, não fazia assim tanto tempo, né, que o primeiro artigo de análise do comportamento aplicado tinha sido produzido, menos de 20 anos, em torno de 15 anos depois do primeiro artigo ter sido publicado, eu estava lá, né? E esse movimento, é claro, logo no início, foi um movimento muito lento, né? E se nós olharmos respectivamente, se nós
lermos os artigos daquela época, são artigos completamente diferentes daqueles artigos que nós vemos hoje, né, nos números atuais das revistas científicas, né? Mas nós conseguimos perceber, né, a locomotiva em movimento, né, ganhando força, ganhando velocidade, né, através por exemplo, da criação, né, dos primeiros artigos, das primeiras revistas, né, dos primeiros periódicos de análise do comportamento. E é muito interessante também esse aspecto do nascimento dessas revistas, né, porque essas revistas elas foram lançadas, né, por conta da recusa das revistas então existentes, das revistas tradicionais, na publicação de artigos sob uma perspectiva totalmente nova, de uma perspectiva científica, né? E nova até então, né? Então, era necessário que se criasse revistas, né? E primeiro se criou o Journal of the Experimental Analysis of Behavior, conhecido pelos íntimos pelo GEAB, né? Depois, 10 anos depois, o JABA, né? Mas isso daí foi muito recente. Quando eu cheguei na pós-graduação, o JABA tinha 6 anos de idade, né? Então era um bebê, né? Os congressos da área o primeiro congresso que eu participei da Associação de Análise do Comportamento, que hoje tem o anagrama ABAI, era a 4ª reunião e nem ABAI se chamava, né? Se chamava AMABA, que seria a sigla para Midwestern Association for Behavior Analysis, a Associação de Análise do Comportamento do Meio Oeste dos Estados Unidos. Era uma coisa regional, não era nacional, muito menos internacional, não é? Então, eu vi essas coisas nascendo, eu participei desses movimentos e me considero feliz por ter participado disso daí, né, desses movimentos. E isso foi só o início, né? Porque depois, o que me trouxe para o Brasil... eu queria saber, antes da volta para o Brasil, o seu trabalho de mestrado e doutorado. Qual o tema que te levou para fazer? Já era o comportamento verbal? Qual era o tema? Não era comportamento verbal, porque nós tínhamos algumas dificuldades, algumas barreiras. Eu, particularmente, tinha, né? Colegas meus contemporâneos, começaram a trabalhar com pesquisas nessa área, né? Um desses colegas, lamentavelmente falecido semana passada, Norman Peterson, fez o doutorado sob orientação do professor Jack Michael, e o doutorado dele foi um trabalho de adaptação de uma nova redação dos conceitos básicos do livro do comportamento verbal, para que um público maior pudesse ter acesso. Em geral, os livros do Skinner, eles são livros densos, extremamente densos, não são livros para principiantes, são livros avançados. São livros que requerem uma atenção muito grande, concentração, enfim, um entendimento, uma base. Não é qualquer pessoa que lê, e não é exclusivo do Skinner. Isso daí não é elogiar um autor ou outro, de Freud a mesma coisa, e qualquer outro autor mais sofisticado. E é claro que tem sempre a característica do tempo e da linguagem que se usava na época, esse foi um trabalho muito importante, porque resumia o que o Skinner havia escrito em um capítulo, em algumas páginas, quer dizer, quais são as características definidoras, por exemplo, dos operantes verbais,
de uma maneira, entregues na bandeja, de uma maneira muito clara. Hoje, né, se nós formos pensar, né, em como isso foi feito, parece uma banalidade, né? Mas é claro, foi banalidade, se tornou banalidade porque teve um início e uma reprodução, né, uma replicação da maneira como se começou a apresentar. Então, o que é, né, um operante verbal, por exemplo, o ecoico, né? Quer dizer, o que caracteriza, qual é a definição? Se você for olhar no texto do Skinner, você tem que ler 10 páginas do livro, né, e olhar onde é que estão as características. Uma característica está numa página, a outra característica está na outra, né? Então, ter tudo isso de uma forma concisa para que você entenda é mais complicado. Você precisa ter alguém que saiba onde, né, estão essas características definidoras, né? Então, no caso do ecoico, né, só para exemplificar para todo mundo, no caso não conheço, grande parte vai conhecer, evidentemente, né, mas a análise que o Skinner faz é uma análise de contingência tríplice, antecedência, resposta e consequente. E qual que é o estímulo antecedente do ecoico, né? É um estímulo verbal oral, né? Quer dizer, e isso daí não está claramente no livro do Skinner, claramente assim, numa única frase, né? Você vai pegando ao longo da leitura, né? A resposta é uma resposta, né, oral, né? Essa resposta tem uma correspondência formal com o estímulo antecedente, né? Descrita numa relação ponto a ponto, numa correspondência ponto a ponto. E o estímulo consequente é um estímulo reforçador generalizado, né? E essa definição é feita, né, a partir de um operante ecoico já aprendido, não em desenvolvimento, não em aprendizagem, é já aprendido, assim como todos os demais operantes verbais. Então, ele faz isso daí para cada um dos operantes verbais e explica, evidentemente, né, o que é um estímulo, né, verbal, como é que um estímulo verbal se diferencia, no caso do estímulo antecedente, de um estímulo não verbal. E isso é fundamental para que você, né, identifique o que é ecoico, o que é um tato, o que é um mando, o que é um intraverbal e assim por diante, né? Então, esse foi um trabalho, né? Um outro aluno que desenvolveu também trabalhos na área de comportamento verbal foi o Mark Sandberg, né, que era colega na época de classe, de turma, né, e que se tornou, muitos anos depois, bastante famoso, né, por ser o autor do VB-Map, que é um instrumento de avaliação de linguagem sob a perspectiva da análise do comportamento, que é muito usado no Brasil e internacionalmente, em todos os lugares, né? Aquelas pessoas que trabalham na perspectiva da análise do comportamento usam esse instrumento para avaliação, né? Então, eles e vários outros trabalhavam nessa área, vários colegas, eu poderia mencionar vários, mas eu me estenderia demasiadamente, né? Mas o meu trabalho, voltando à pergunta específica, né, teve as restrições de que eu, como estudante internacional, eu tinha que fazer num período muito curto e não tinha as mesmas condições de trabalho desses outros colegas. Então, eu tinha que ir para um lugar que fornecesse as condições de trabalho que eu não tinha na universidade onde eu estava desenvolvendo. E, mais uma vez, né, quem me acudiu, e acho que isso eu falei no outro podcast nosso, né, quem me acudiu foi o professor Gary Martin, no Canadá, né? Vem para cá, né, e você trabalha comigo e a sua pesquisa faz mais dentro da perspectiva do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, né? Então, o meu trabalho de mestrado foi numa área de preparo do indivíduo com deficiência intelectual para o trabalho, né? Então,
É um trabalho que eu fiz lá atrás, há sei lá quantos anos, 50 anos, não, um pouco menos, entre 45 e 50 anos. E que hoje se torna, né, falado, né, ou começa a receber novamente atenção por conta de que nós temos um contingente muito grande, né, de indivíduos diagnosticados com autismo que chegam na adolescência. Então, a área do autismo começa a absorver um pouco dessa preocupação. E as nossas crianças, como é que a gente vai encaminhar para o trabalho, como é que a gente vai encaminhar para estudos mais aprofundados e essas perspectivas novas que se cria para as famílias com crianças com autismo, né? Então, o meu trabalho de mestrado foi nessa área. Foi como se fosse um pequeno desvio, né, para que eu conseguisse efetivamente prosseguir na minha área de interesse maior. Às vezes a gente tem que fazer esses desvios na vida. Muito bacana. Depois a volta para o Brasil? Então, a volta para o Brasil também foi uma outra nascente, né? Continuando na perspectiva do Henrique, porque, na época, o programa de pós-graduação em educação especial, que se chamava Programa de Mestrado em Educação Especial, estava nascendo numa universidade que, então, tinha, no momento da minha volta, tinha 8 anos de idade, né, que é a Universidade Federal de São Carlos. Eu voltei em 78 e a universidade foi criada em 1970. Né, e o programa tinha 2 anos de idade, se é que tanto, e quem coordenava as ações na época era a professora Carolina Bori, e partiu dela um convite para que eu submetesse o currículo para um concurso de uma vaga para pessoas que tivessem experiência, por assim dizer, mão na massa, né, na área de educação especial. Eu acabei vindo, né, e vi a universidade, né, crescendo, né, nascendo praticamente de novo, né, vi o programa nascendo, né, então foi uma outra experiência de ver nascer, né, uma universidade que se tornou uma das universidades mais importantes do país, um programa de pós-graduação único, né, e de expressão internacional, né? Então foram oportunidades que foram surgindo, né? Mas existem outras nascentes também que eu tive a oportunidade de testemunhar, né? Como, por exemplo, o nascimento da teoria da equivalência de estímulos, né, que nasceu a partir do trabalho e das ideias do Seidman, a teoria da nomeação, a teoria dos quadros relacionais, né, e todo o desenvolvimento posterior, que é mais recente, né, dessa evolução da análise do comportamento. Então, mas eu acho também, além das oportunidades que eu tive, além da sorte de ter os professores que eu tive, os colegas que eu tive, os alunos que eu tive, né, eu acho também que um pouco que foi o caminho natural por eu estar ali no meio, né, no meio da guerra, por assim dizer, né, ou no meio da bagunça, não sei como é que, né, nós poderíamos classificar. Eu acho que por ter estado ali, por ter insistido em me manter numa determinada linha, eu vi o que aconteceu, né, nessa linha, muito mais coisas que nasceram do que coisas que morreram, né? Eu acho que nada morreu, né? Como o próprio Lavoisier já dizia, né, tudo se transforma, e nós, na área de análise do comportamento, usamos a expressão tudo se desenvolve, né? Então, as coisas foram se desenvolvendo da maneira como elas foram desenvolvendo, e quem faz ciência sabe muito bem disso, né, que a coisa não tem fim, né, que a ciência tem um caráter cumulativo, né, e nós vamos seguindo nesse caminho. E eu costumo dizer para os meus alunos que nós temos sempre que
criar problemas novos de pesquisa, porque senão nós ficamos sem trabalho, né? Então, nós precisamos sempre olhar para coisas que precisam ser para novas descobertas, para novos problemas, novas perspectivas, né? E arriscamos, né, trilhar alguns caminhos, né? E daí a gente entra também na teoria da seleção natural, né? Alguns caminhos sobrevivem, outros não, né? Só vão se desenvolvendo, evoluindo ou involuindo, né? Mas eu até acho oportuno agora a gente dar uma olhada em algumas das imagens que a gente selecionou, que você enviou para a gente, que acho que elas estão contextualizadas do que a gente está falando, né? Se a gente puder ver algumas aqui. Essa, por exemplo, é 73 o ano? Essa é a primeira oportunidade que eu tive para apresentar num congresso internacional. Lá eu trabalhava ainda no laboratório de psicobiologia e eu apresentei aí os dados preliminares de um estudo que depois foi publicado no primeiro número da revista Psychiatrist, Biochemistry and Behavior. O primeiro número, e hoje é uma revista super tradicional, né? Esse foi o primeiro congresso latino-americano de psicobiologia, né? Foi no Palácio das Convenções do Parque Anhembi e foi a minha primeira oportunidade de apresentar em público, né? Eu era aluno do segundo ou terceiro ano, segundo ano da Faculdade de Psicologia e ainda trabalhava na Escola Paulista de Medicina. E aqui perto da foto, não sei se as pessoas vão poder ver, né? Eu não sou uma pessoa que tenha problemas com suor. Eu não costumo suar em demasia, né? Mas ali a foto mostra o tamanho da pizza embaixo da axila. O tamanho da responsabilidade que sufoco, ali, né? O sufoco. E sem falar que eu tava falando para um público de aproximadamente, não sei se todo mundo conhece, o Palácio das Convenções do AMB, estava novinho na época, né? A capacidade acho que de 900 ou 1.000 pessoas e estava praticamente lotado o auditório, né? Então foi um choque. Muito bacana. Um choque grande, né? Vamos ver o próximo. Então, isso daí foram alguns anos, 4 anos mais tarde, já nos Estados Unidos. A foto foi num hotel em Chicago, na 4ª convenção, acho que da Associação de Análise do Comportamento, que hoje é internacional, né, a ABAI. E o garotão ao meu lado ali é o professor Fred Keller. Fred Keller é o de cabelo branco, eu sou de cabelo tingido. Nossa, bacana. O Congresso e a ABA hoje o que representa, né? E ter visto nascer foi também com certeza uma experiência muito importante, né? Foi importante. O que não está na foto e que eu lembro assim em situações mais pessoais ou informais é que eu estou com um copo nas mãos ali, né? E era um copo de champanhe. Parecia copo de café até hoje. Aquele copo de café. É aquele copo plástico, bastante mole, né? E segundos depois da foto, eu entornei todo o conteúdo do copo, acidentalmente, evidentemente, no colo do professor Keller. Eu pedi 1000 desculpas para ele, mas ele era uma pessoa extraordinária e relevou, né, o acidente, né? E a foto foi tirada pela Linda Reis, na época Linda Reis, que se tornou, na época era aluna, minha colega de pós-graduação. Ela se casou com Steve Reis, o proponente da Relational Frame Theory,
a teoria dos quadros relacionais, e, enfim, essa Muito história... bom. Boas lembranças. Vamos ver mais uma só. Boas lembranças. E esse daí é no Instituto Butantan, em 83, durante uma visita do professor Jack Michael ao Brasil. Ele veio a meu convite, com financiamento da FAPESP, veio visitar o que seria, mais tarde, batizado como Lamier, né? Ele veio visitar como é que estavam os meus trabalhos aqui no Brasil. E é interessante porque o professor Jack Michael, ele detestava viajar, mesmo dentro dos Estados Unidos. E ele me visitou 2 vezes, uma no Canadá e outra aqui no Brasil. Eu imagino, ele desceu no aeroporto de Congonhas, né? Não havia ainda o aeroporto de Guarulhos, e eu imagino as dificuldades que ele deve ter passado para chegar até aqui no Brasil, e hoje eu vejo, né, como uma atitude de enorme consideração a mim. Presente. Né, um presente de coração. Né, uma pessoa extraordinária. Muito bacana. Vamos aproveitar mais uma? Vamos. Aqui. Esse daí, de novo, com o professor Keller, já mais para o final da vida dele, foi em 94, numa outra conferência, uma conferência europeia, realizada na cidade de Palermo, na Sicília. E as pessoas que estão lá atrás também são conhecidas. A da direita é o Jay Moore, e o que está no meio, cuja face está escondida, eu me esqueci no momento o nome dele, mas é bastante conhecido, Philip Chase, da Universidade da Pensilvânia. E eu estou aí com o professor Keller novamente. A foto me traz inúmeras lembranças. Eu encontrei com o professor Keller a caminho de Palermo, no aeroporto de Roma. Nós viajamos juntos no avião, lado a lado, nada tinha sido planejado, foram essas coincidências, felizes coincidências da vida, né? Nós viemos conversando durante o voo, e foi um momento maravilhoso. 2 anos depois ele faleceu. Muito bonito. E acho que é interessante também a gente aproveitar, como estava contando a emergência, né, o nascimento do JABA, o GEAB, e algumas pessoas às vezes pensam que o fato de surgir o JABA ou uma área aplicada da psicologia sobrepõe a existência ou a necessidade do GEAB, da prática experimental. E são 2 linhas que, dos jornais que representam muitas pesquisas que sempre evoluíram em conjunto. É assim que você vê? Como que você vê essa concomitância das diferentes pesquisas em análise do comportamento? Não, elas se complementam. Isso, sem dúvida, para mim, sem dúvida nenhuma. Eles se leem, né? Entre eles, os autores das 2 áreas. E algumas vezes você escolhe uma ou outra revista em função da maior ou menor clareza a respeito da natureza do estudo que você fez. Se é de natureza mais prática, mais aplicada, você encaminha para o JABA. Se é de uma natureza experimental, você encaminha para o GEAB. Mas esse é o jogo, não é? Talvez até uma característica importante disso. Os princípios básicos são exatamente os mesmos, não é? Mas é só a relevância social, porque cada revista tem um público mais ou menos acentuado. Então, quem recorre ao Jornal da Análise Experimental do Comportamento em geral, um público mais interessado em pesquisa básica. Quem se direciona para o Jornal da Análise Aplicada do Comportamento Aplicada é um público que tem interesse mais na aplicação, né? E a revista administra muito bem, por sinal, essas duas partes. É claro que no meio, né, tem a parte que a gente chama de pesquisa translacional, pesquisa de ponte, né? Então, alguns artigos estão claramente na parte aplicada e outros claramente na parte experimental, né? Você pode até, né,
jogar ao contrário. Jogar uma de aplicada no jornal, na revista experimental. Né? E fica a critério dos editores avaliar se o conteúdo do trabalho científico é ou não relevante àquela revista. Como são revistas irmãs, né, é muito provável que o editor fale, olha, se você publicar na outra revista, você vai ter um público o impacto vai ser maior. E vice-versa. Né? Mas os princípios básicos, né, a metodologia de pesquisa, são os mesmos. E é importante para quem está começando e talvez não tenha se remetido à ideia que exatamente é o tripé que nos fundamenta, de termos o behaviorismo, uma filosofia da ciência, a aplicação, né, o JABA, que é a parte análise de comportamento aplicada e experimental. Né? Acho que esse tripé é fundamental para a constituição de uma ciência. Né? Sem dúvida. No atual momento, você tem outras revistas, né, que se ocupam também em publicar. Então, como se fossem revistas derivadas do JABA e do GEB, né, têm propósitos muito semelhantes, né, e que publicam também. Né, e por que isso? Né? Porque a área evoluiu. Né? E a demanda é grande. Então, as revistas elas vão se especializando. Então, por exemplo, tem uma revista que direciona para artigos na área de psicologia organizacional, por exemplo, né? Gestão de negócios, alguma coisa semelhante assim. Né? Então, essa revista publica prioritariamente e, na maior parte das vezes, artigos nessa perspectiva. Né? Nada impede que essa revista, conhecendo o público que ela tem, publique coisas, né, um pouco diferentes dentro da perspectiva de análise do comportamento, mas que amplie o escopo, né, da área para os seus leitores. Né? E isso é a política editorial. Cada revista tem sua política editorial, cada corpo editorial pode alterar, né, eu imagino, democraticamente, pelo menos na maior parte das vezes, né, a política editorial. Né, e incorpora novas perspectivas, abandona outras, enfim, né, caminha com o desenvolver da ciência. E como você falou, é também fruto do desenvolvimento da própria ABAI, que tem os seus ramos e criou publicações também com grupos específicos na área de verbal, na área do autismo, e foi uma evolução dessa comunidade verbal, né? Agora que você mencionou a revista sobre comportamento verbal, é a revista conhecida como Análise do Comportamento Verbal. Né? Eu também vi essa revista nascendo, né? E ela nasceu muito timidamente. Né? Ela nasceu de uma crítica que o livro do Skinner recebia com bastante frequência, que até de gente de dentro da análise do comportamento, de que o livro Comportamento Verbal teria sido a pior obra que o Skinner escreveu, por não ser um livro experimental. É um livro de interpretação daquilo que era conhecido, né, ou é até hoje conhecido como linguagem, não mais dentro da perspectiva da análise do comportamento. Né? E, curiosamente, o próprio Skinner reconhece esse livro, Comportamento Verbal, como o livro mais importante da carreira dele. E, na época, ele dizia que o comportamento verbal ainda vai demonstrar ser o livro mais importante que eu escrevi. Né? Quer dizer, com essa frase, ou frase semelhante, eu me lembro exatamente as palavras, mas com essa frase ele diz que ainda vai demonstrar, né, a sua importância, que as pessoas ainda não tinham entendido, e ele se referia, pelo menos em grande parte, porque as pessoas da análise do comportamento, porque as pessoas de fora de análise do comportamento, assim que o livro for publicado, detonaram o livro. Todo mundo, a clássica, polêmica com Chomsky. A polêmica que o Chomsky levantou no final da década de 50, logo depois da publicação do livro.
né? E eu estava falando da revista, né? E a crítica que se fazia, então, é que os princípios básicos, né, tinham gerado um número enorme de pesquisas, né, mas não comportamento verbal. Comportamento verbal era um livro que não tinha, então, né, gerado nenhuma pesquisa, né? Era simplesmente uma concepção do Skinner, um exercício teórico de aplicação, né, mas que não tinha se mostrado produtivo, né? E era preciso, então, fomentar pesquisas. E quem começou a fomentar pesquisas foi quem? Né? Foi o Jack Michael. Né? E essas pesquisas precisavam ser divulgadas. E como é que elas poderiam ser divulgadas? Quem iria publicar essas pesquisas, né, dentro de um modelo, né, novo, sendo que os modelos experimentais já estavam bem estabelecidos dentro da própria análise do comportamento, né? Se esses artigos estavam começando metodologicamente, em termos de conteúdo, eles estavam começando a nascer, né, como é que eles poderiam ser aceitos nas revistas tradicionais? Probabilidade muito baixa. Eu não tenho conhecimento, mas muito provavelmente um ou outro artigo foi submetido na ocasião para esses revistas dentro da perspectiva de análise do comportamento e não foram aceitos, né? Então, era preciso se criar uma revista, né, para publicar e divulgar esse conhecimento, né? E com que dinheiro se consegue publicar uma revista? Na época não tinha internet, pessoal. Tá? Então, não tinha digital, né? Não era um custo baixo de publicação. Tinha que publicar no papel, uma série de custos, e não era barato, né? A expressão que hoje não é literal de no prelo, era literal no prelo mesmo. No prelo mesmo. Nós estava lá no equipamento que chama prelo, aguardando a impressão, né? Estava ainda intimamente relacionado à máquina de Gutenberg, a impressora de Gutenberg. E quem financiou foi o próprio Jack Michael. Não, eu banco a revista, né, até ela levantar voo, né? E o editor era quem fazia o trabalho o trabalho foi dividido. Eu pago e você faz, né? O Jack Michael pagava e direcionava, né, como se fosse o editor da revista, e o Mark Sandberg levava adiante, né? Aí a revista decolou e hoje é uma revista muito importante na área também, né? Então, isso é importante até hoje. Eu falo para os meus alunos, eu tenho um aluno que é ex-aluno, o colega hoje, né, já tem um doutorado, que é editor, por exemplo, da revista Espectro, né? E a revista Espectro nasceu recentemente, né? É um esforço, a gente desfruta das vantagens do momento digital, né? Tem um custo baixo, né? E nós lançamos exatamente para divulgar conhecimento da análise do comportamento numa linguagem acessível ao público relacionado ao autismo, para pais, terapeutas, né? E eu sempre digo, né, esse é o momento do nascimento de uma revista, né? É preciso, olha, né, o GEAB não nasceu, né? O GEAB. Né? O GEAB. Né? O JABA não nasceu o JABA. A análise do comportamento verbal não nasceu a análise do comportamento verbal. Né? Tem uma história, tem um caminho, né, de construção disso daí. Né? E é um caminho difícil, né? Então, eu acho que é importante mostrar para quem está tocando de fato, né, que são esses alunos, esses colegas, né, como é que ensinar um pouco de resiliência, né, para que eles consigam atingir esses objetivos. Mas em todas essas iniciativas, elas foram tomadas, e o que sustenta, o que segura, né, são os princípios básicos de análise de comportamento. Precisam continuar sendo revisitados, como até hoje tem várias iniciativas de questionar alguma nomenclatura, porque é o exercício de evolução, né? E acho que isso é bem importante. A gente tem esses ensaios recentes, né, de questionar algumas formas como a gente se comunica com a comunidade verbal nossa, né? E há muitas distorções, né, nessa comunicação. Veja, você tem, né, um corpo de conhecimento lá atrás, né, e
a imagem talvez não seja muito apropriada, mas como se fosse um telefone sem fio, né? Você vai aprendendo através de outras visões, outras interpretações, e depois, ao longo do caminho, em um determinado momento lá na frente, você não sabe que se aquilo que você ouviu, que você aprendeu, é de fato aquilo que está lá atrás, ou simplesmente algo que foi mudado e que, ao longo do tempo e das inúmeras versões, começou a adquirir outras características e se tornar uma coisa totalmente diferente. Né? Quer dizer, interpretações diversas sobre a análise do comportamento. Não é mais o que foi criado no laboratório, é o entendimento que XYZ tem a respeito do que foi criado no laboratório. São coisas totalmente diferentes. Talvez então, sob influência de contingências atuais, né? Exatamente. Você tem que beber na fonte. Você tem que conhecer aquilo que foi feito lá atrás. É coisa velha. Precisa ser enterrada. Né? Então, que você vai substituir aquilo que deu estrutura a todo o desenvolvimento por algo que você sequer sabe qual é a raiz. Talvez seja a emergência de trazer algo novo, né? Talvez esse momento acelerado das pessoas trazerem uma novidade, e acho que é muito importante sempre refazer esse caminho. Eu acho até que para que a gente possa questionar alguma coisa, a gente precisa voltar, exatamente como qualquer trabalho científico, né? A gente retoma a história, reescreve dizendo, olha, eu entendo que chegou aqui por causa disso e por isso proponho tal coisa, e não do nada, né, alguma outra alteração. Isso daí ocorre muito no meu trabalho, quase que diuturnamente, no meu trabalho de orientação. Os alunos citam, né, trabalhos mais recentes, né, a respeito de um assunto muito debatido, muito falado, muito pesquisado. O né? APUD. E eu sempre me refiro, não, você tem que ler os clássicos, você tem que citar os clássicos. Para citar os clássicos, você não pode simplesmente citar, você tem que ler. Né? E se você não entender, venha discutir comigo. Né? Mas precisa ter, né, um contato com as bases. Né? E uma coisa muito, muito típica da ciência, que ocorre, evidentemente, a análise do comportamento, precisa se tratar de uma, né, ciência do comportamento, é a evolução dela. Né? Quer dizer, você tem mudanças da própria tentativas, ensaios da própria análise do comportamento, né, que são novidades. Né? Então, vamos pegar essas teorias novas aí. Quer dizer, teve a teoria do comportamento verbal, que tem a sua raiz, né, lá no comportamento dos organismos. Né, de 38. Né? Aí 57, um exercício de interpretação. Em seguida, você tem, né, digamos, a teoria, só para selecionar uma linha, né, de pensamento, dentro da evolução da linguagem, que é a área pela qual eu me interesso mais, e você tem ali, né, a teoria de equivalência de estímulos. Né? Da teoria de equivalência de estímulos surgiu, né, ela bifurcou. Ela não que tenha sido ela, mas o pensamento da área, né, se dividiu para o caminho da teoria dos quadros relacionais e para a teoria da nomeação. Né? E essas duas teorias, principalmente a teoria dos quadros relacionais, que tem uma outra história muito peculiar também, alavancou para, por exemplo, para os novos tratamentos, as chamadas de terapias de terceira dimensão. Terceira onda. Né, da terceira onda. Né? Então, essa é uma evolução. Quer dizer, a teoria as terapias de terceira onda, elas não nasceram do nada, elas não brotaram do vazio. Né? Elas têm toda uma história, né, que você pode aceitar ou pode questionar. Né? Assim como a teoria dos quadros relacionais, né? O livro básico, né? O primeiro da teoria dos quadros relacionais, é o livro de 2001, do Reis, Barnes, Holmes e Roche. Eles massacram o comportamento verbal de Skinner.
né, e anulam a teoria de equivalência de estímulos, né, e tem todo um arrazoado, todo todo um raciocínio, toda uma lógica, né, com a qual você pode concordar ou discordar, ou em alguns aspectos concordar, em outros discordar, né? Mas ali tem toda uma história e certamente quem está, né, envolvido hoje nas terapias de terceira onda, quaisquer que sejam elas, né, deveriam, né, sabem ou deveriam saber, né, de todo esse caminho percorrido. Porque se não houvesse esse caminho, antes talvez não existiriam novas teorias. Eu acho que existe uma questão que eu sempre coloco, aí é uma fabulação minha, né, que eu usava muito em sala de aula, porque algumas pessoas, logo na graduação, falavam assim, nossa, mas é muito hermético, muito difícil, a linguagem da análise do comportamento e tudo mais. E eu penso que existem questões importantes que a gente tem que lembrar que, primeiro, um pouco do letramento científico, de entender, né, o que é um pouco a origem, a epistemologia da ciência, por que alguém chega num conceito, o que é um monismo, um dualismo, a gente conhecer um pouco disso e depois entender que esses autores estavam constituindo campos novos de conhecimento, se estabelecendo neles, e acho que existia também uma preocupação muito grande de escolha exata dos termos que melhor definiriam isso diferente daquilo. Como a gente falou, né? Quando a gente fala até o próprio nascimento do behaviorismo radical, ele tinha que negar em certos aspectos e contrastar a proposta com o que vinha antes. Assim também, acho que novas propostas se baseiam, tratam da base, olhando para onde veio o conhecimento e contrastam. E talvez a nossa abordagem exija uma linguagem mais vinda da história da experimental, né, de ser mais exata, mais precisa na definição dos seus conceitos, né? Eu acho que não só derivada da psicologia experimental, mas derivada daquilo que você mencionou antes, da linguagem científica. Né? Quer dizer, você tem que ter um conhecimento a respeito do que é, né, o método científico, né, para poder se desenvolver em cima disso. Né? Na área de análise do comportamento aplicada, virou meme na internet, né? Aquela questão de aba não é método, aba é ciência, né? Que é uma coisa que as pessoas repetem, né? Sem necessariamente saberem a respeito do significado disso, do que é ser uma ciência, né? E é fundamental, né, para que em toda a área, né, de atuação profissional, que você tenha lastro científico, né? E não é diferente, evidentemente, na análise do comportamento. Muito bom. Vamos aproveitar e ver mais algumas fotos, que a gente tem algumas coisas que podem ajudar a gente a ver outras perspectivas aqui. Essa foi a visita que o professor Jack Michael fez a mim na Universidade de Manitoba, no Canadá, e estamos ali sentados de uma maneira muito informal e muito pobre, porque no apartamento onde eu morava naquele momento, um apartamento meio que emprestado devido aos limites financeiros, né? Nós não tínhamos condições de ter sofás, então todo mundo sentava no chão mesmo. Claro que era disfarçado na época hippie, né, que tudo era, né, justificável, paz e amor, então tudo bem sentar no chão, né? Mas hoje em dia, se eu fosse convidado por um aluno para visitar a sua casa e sentar no chão, eu iria de bom grado, claro, muito feliz. Só que o aluno ia ter um problema depois para me levantar, né? Mas tudo bem. Eu acho que são momentos muito importantes até para a ciência. Eu penso isso até lembrando das inúmeras vezes que a gente foi para a BPMC e, na verdade, acontecia uma segunda BPMC quando acabavam as palestras, a gente juntava o pessoal para tomar um café, uma cerveja, batia um papo em roda, né? Lá em Campinas, no hotel, em vários lugares, que a gente sentava para conversar sobre, né? Debater um pouquinho, a formalidade da apresentação, mas tem
tem por trás muitas outras histórias que nos ajudam a entender a constituição das coisas, como a gente está falando aqui, né? Todo esse bastidor que dá sentido, às vezes, para alguma coisa que as pessoas, às vezes, só veem distante, formalmente, né? Em um número significativo de vezes, eu arriscaria que esse congresso paralelo pode ser muito mais interessante que o outro, que o formal. Né? Muito mais produtivo, porque pode redundar, né, em colaborações. É aí que surgem as parcerias, os convites para visitar os laboratórios. Exatamente, né? Exatamente. Tem outra foto, Paula? Então, aí é com o professor... eu acho que em todas essas fotos aí, o único vivo ainda sou eu. Né? O professor Brian Iwata, que está no meio ali, e o professor... ali eu me esqueci o nome dele. Não vou me lembrar no momento, mas o professor Brian Iwata, que está no centro, ele foi meu professor em Michigan, né? Foi a primeira posição dele como professor. Né? Então, é um outro que eu vi nascer a carreira. Ele foi, durante muitos anos, o editor principal do JABA e falecido recentemente. Ele esteve aqui no Brasil também, a meu convite, para participar de um evento sobre autismo, em 2012. Nossa, quanto citei, né? No meu trabalho, no meu mestrado, o Brian Iwata estava sempre presente e é muito interessante, né? Ver a pessoa, de fato, e tudo que representa a produção dele. Para quem atua, por exemplo, com crianças com autismo, ou com atraso no desenvolvimento, ou com algum tipo de população que apresente de maneira significativa comportamentos interferentes, né, é dele a ideia dos procedimentos de análise funcional. Né? Então, ele é bastante conhecido por ter explorado bastante essa área, né? Embora o termo, né, de análise funcional, evidentemente, não tenha sido cunhado por ele, né? Mas ele se aprofundou bastante nessa área e é responsável, né, para voltar a atenção dos terapeutas e das pessoas que estão nessa área aplicada, né, para a necessidade de se estabelecer as funções que um determinado comportamento tem, porque a partir das diferentes funções que o comportamento possa ter que você pode estabelecer ou criar um procedimento mais eficaz para o tratamento do comportamento em questão. Né? Então, essa é uma das grandes contribuições que ele nos trouxe. Para a próxima aqui. Bom, esses daí são os pais da área conversando. Essa foto foi tirada por mim num evento, numa dessas primeiras reuniões da Associação de Análise do Comportamento Internacional, e na época tinha a cereja do bolo da convenção, era um jantar, né, que havia, e os convidados sempre de honra eram o Keller, Fred Keller e o Fred Skinner. Né? Para quem não conseguiu reconhecer, o da esquerda é o professor Fred Keller, da direita o professor Fred Skinner, e eles sempre falavam de uma maneira mais informal com o público, de uma maneira mais divertida, enfim, se tornavam mais humanos, saíam um pouco dos livros, né, daquele aspecto formal, para ter um contato mais pessoal com as pessoas. E as pessoas que eu estou me referindo, hoje você vai num congresso, você tem milhares de pessoas, alunos interessados e tudo mais. Né? Então, aí tinha 300 pessoas no máximo, né, nesses eventos. Né? Eram eventos, os hotéis eram hotéis muito mais reduzidos né, do que os hotéis que hoje existem, é claro, por diferentes razões. Né? Os hotéis hoje são gigantescos, têm centros de convenção com inúmeras salas,
né? Na época era tudo muito reduzidinho, né? É menor que a BPMC durante muito tempo. Exato. Né? Muito menor. Incrível. Muito menor, muito menor, muito menor. E uma outra questão também, né, pela qualidade da foto, né, não havia, né, evidentemente, celulares, essas coisas todas, né, não há muitos registros fotográficos a respeito desses eventos, né, porque, além de tudo, as câmeras fotográficas existentes eram caras, ninguém tinha dinheiro para comprar essas câmeras, né, era tudo muito, né, doméstico, por assim dizer, né, então a qualidade não é muito boa da foto. Mas o que você bem definiu, são os filmes domésticos do nascimento, né, da casa lá, da análise do comportamento. Muito bacana, muito importante vermos isso. Mais uma aqui? E ele falando. Essa também é uma foto tirada por mim de uma palestra do professor Fred Skinner. Também, se não foi no mesmo ano que a anterior, foi no ano subsequente. E o salão lotava, mas isso não significa, né, o salão devia ter umas 200 cadeiras, alguma coisa assim, né? E é claro que a gente sempre, como estudante, né, aí eu devia ter, foi 77, eu devia ter 23 anos, eu corria para ocupar as cadeiras do gargarejo. Né? Então, eu estava bem na frente ali. É claro que eu não perderia a oportunidade de assistir uma palestra do professor Fred Skinner. E a pergunta que só pode ser feita para você, né? Como que era o Skinner se relacionando com as pessoas? Porque imagino que já era uma época que surgia talvez aí alguma questão de questionamento, né, da teoria. Como que era, né, com esse grupo seleto de pessoas, né? O relacionamento na época geral das pessoas era muito mais tímido, por assim dizer, né, do que hoje. Hoje as pessoas tendem a se relacionar muito mais facilmente. Por exemplo, eu tirei algumas fotos desses eventos. Em algumas dessas fotos, as pessoas faziam uma expressão facial, apresentavam uma expressão facial, não necessariamente concordando com a foto, né? Quer dizer, de uma certa desaprovação, um certo desconforto ou desconfiança, né? Porque não havia esse costume de tirar fotos, né? Então, as pessoas, quando você tirava fotos, e uma questão também interessante aí, né, é que o mundo acadêmico, na época e até hoje, né, de uma certa forma, ou dependendo do lugar, né, com algumas variações, né, está associado com uma ideologia, ou ideologia multifacetada, né, na qual também está inserida uma ideologia de esquerda, né? E, nessa época, nos Estados Unidos, ainda estava muito próximo, né, do macartismo, da perseguição pós-guerra, né, dos comunistas, que expulsou Charlie Chaplin e outros artistas de Hollywood por, né, serem de esquerda, né? Então, a proximidade temporal ainda era grande, né? E, poucos anos depois, em 81, numa conferência dessas, já chamada de ABA, que foi na cidade de Dearborn, que é subúrbio de Detroit, em Michigan, nos Estados Unidos, houve poderia dizer, uma invasão, porque foi uma invasão do FBI, né, caçando algumas pessoas que estavam mais enfronhadas em movimentos de esquerda, né? Então havia até isso, é uma questão cultural pontual, né, que mexia com essa questão que você colocou, Juliana, quer dizer, como é que era a interação social. Então, eu participei aqui também na graduação, na época da minha graduação, era a época da ditadura militar,
né? E quem viveu essa época sabe muito bem que você não conversava sobre qualquer assunto com a pessoa que sentava do seu lado, porque você não sabia quem era a pessoa, né? Então, isso aqui também, né, minava o relacionamento social. E existem, evidentemente, outros fatores, talvez mais importantes, né? O professor Fred Skinner, a diferença etária era grande. Eu era um garoto, estudante de 22 anos, né? E ele já era um super-herói na área, né? Super conhecido e tudo mais, né? Então, existia essa distância também de idade, de formalidade, de universidade. Eu estava no meio oeste, ele estava em Harvard, eu era um aluno, eu me trajava como um aluno. Na época, os alunos eram praticamente hippies, né? E ele se trajava da maneira como a gente vê. Ele vem de Harvard, né? de um setor americano de nível altíssimo, né? E nós estávamos lá no meio dos fazendeiros, né? No meio oeste. Então, todas essas questões minam. E, evidentemente, não necessariamente mais importante, nesse caso aí, tem a questão da linguagem também, né? Quer dizer, por mais que você se esforce e aprenda, né? A linguagem que você tem que apresentar quando você vai se relacionar com uma pessoa dessas, aí eu estou falando particularmente de possíveis interações minhas com ele, né? Na verdade, as minhas interações foram limitadas a ouvinte, né? Eu era ouvinte ali, eu não era falante, né? Eu não cheguei a conversar com ele, a trocar ideias, porque tem a pressão de inúmeras pessoas querendo conversar ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma fala rápida, objetiva, né? E, na época, evidentemente, eu tinha muita dificuldade de fazer isso daí sob pressão. Então, preferia não me aproximar. Além do fato de, por características próprias, eu sempre fui uma pessoa mais retraída, mais tímida. Depois que eu conheço a pessoa, aí eu me solto mais, né? Mas o relacionamento social, e não só com ele, com todas as pessoas era assim, com ele talvez mais acentuado, né? Por outro lado, com o professor Fred Keller, pelo fato dele já ter a experiência do Brasil, era diferente. Aí eu já conversava com ele e já era uma outra história. Mas ele era diferente, o Keller era diferente. E por falar nisso, olha que interessante, Juliana, essa questão, ela vai puxando, né, o fio do tecido. Ela é importante ter um relacionamento, né, com o pesquisador, né? É importante ter esse relacionamento social, né, ser trabalhar no mesmo nível, né? Perder as barreiras, né? Não ter barreiras na conversa, né? Ter um caminho de comunicação, né? De vai e vem, né? É muito importante. Eu acho que a vinda do professor Keller foi fundamental pela pessoa que ele era, né? Porque ele não apresentava barreiras, né? Ele, enfim, por alguma razão, ou pelo sorriso, né? Ou pelo fato dele aceitar o convite para vir para o Brasil em 1961, imagina, né, as coisas como é que eram na época, né? E muitos dizem, né, que, e aí são só, evidentemente, opiniões, percepções, né, que se fosse para depender, né, da capacidade do Fred Skinner de apresentar o seu trabalho socialmente, né, a análise do comportamento não teria atingido o nível que tem hoje mundialmente, que esse trabalho foi feito pelo Fred Keller. Interessante, muito interessante. Principalmente no Brasil. Uhum. No Brasil, não tem absolutamente nenhuma dúvida de quem segurou, né, todas as pontas foi o Fred Keller.
é claro, teve parceiros, né, importantes no cenário brasileiro, Carolina Bore, Rodolfo Aze, Isaías Pessotti e muitos outros. Se eu começar a mencionar todos os outros, eu vou começar a fazer injustiça com aqueles que eu não lembrar o nome. Muito bom. Mas... Temos algumas aqui? Aí, novamente. Esse é o mesmo, é um outro ângulo, né? uma outra foto da mesma apresentação do professor Fred Skinner, na mesma a convenção. E o outro, eu estava dizendo a respeito da importância da quebra de barreiras, né? Um outro pesquisador muito importante que não ofereceu barreiras de interação, o professor Sidman, né? Que está aí na foto, Murray Sidman. E essa foto foi tirada no meu escritório, na biblioteca do meu escritório, há muitos anos atrás, em São Carlos. Eu tinha acabado de autografar o livro Táticas da Pesquisa Científica. Ele está com uma caneta nas mãos e o livro está ali no canto, a capa do livro está ali no canto inferior esquerdo, né? E falecido também recentemente, uma grande perda para a área, um grande pesquisador, extraordinário pesquisador. Muito bom. Próximo aqui. Essa é mais recente, o professor Jack Michael, já bastante combalido pelas condições de saúde que ele apresentava, e num congresso em Seattle, né, nos Estados Unidos. E aí, durante esse congresso, houve uma homenagem dos pesquisadores que na área de comportamento verbal, da esquerda para a direita. Ali, o primeiro à esquerda é o professor David Palmer, da Simon's College, de Massachusetts. De camisa vermelha é o professor Caio Miguel, da Universidade Estadual da Califórnia, em Sacramento. Ao lado do professor Jack Michael, que está de boné, do lado esquerdo ali, na foto, é o professor Vincent Carbone, o professor Jack Michael, de bonezinho, com uma placa que ele foi homenageado durante esse evento. Ao lado dele, a professora Sarah Lechago, da Universidade Clear Lake de Houston, no Texas. E na extrema-direita, camisa 7, é o professor Celso Goios, que vos fala. Muito bom. E aqui a data de falecimento, né? A data de falecimento dele já faz 4 anos e alguns meses que ele se foi. E aqui são reuniões de pesquisa no nosso laboratório, em São Carlos. Ocasionalmente a gente recebe... Volta um pouquinho só o último aqui, é isso. Ocasionalmente a gente recebe visitantes interessados em saber o que rola nas pesquisas, o que acontece, que vocês falam sobre o quê, como é que é, né? Será que eu tenho interesse em fazer ou não? Então, se a pessoa mora aqui perto, né, perto de São Carlos, ou na região, né, eu falo, aparece e veja o que a gente faz, participe das reuniões. É um laboratório muito bem cuidado, né? Eu lembro sempre não só dos belíssimos IMAX coloridos, mas toda a infraestrutura que você sempre supriu, né? Sempre criou um ambiente com muitos recursos, e isso acho que é muito importante. Essa história do Lamier, que acho que conheceu muito, né? Graças ao teu esforço aqui dentro. Mas principalmente pelo reconhecimento das agências de fomento, que foram contemplando os meus pedidos de auxílio à pesquisa e foram me dando condições de acesso a materiais, enfim, né, a bolsas de alunos, a ter alunos, né? Os alunos são mantidos com bolsas de estudo, né, oferecidas exatamente por essas agências de fomento. Então, é financiamento público,
E isso é muito importante no laboratório, porque eu digo a eles que o dinheiro que eles recebem, o dinheiro das bolsas, o dinheiro das viagens que eles que às vezes fazem, o dinheiro de estágios no exterior e tudo mais, dinheiro público, dinheiro de pessoas brasileiras, de brasileiros, né? E, em geral, pessoas que pagam impostos e que impostos nesse país são pagos por pessoas, né, humildes ou assalariadas, em grande parte, né, e é a eles que a gente deve tudo isso. Né, e a eles que a gente deve e a eles que nós devemos retornar o serviço. E é muito evidente até exatamente o fruto das pesquisas, que também é esse retorno para a sociedade do fruto da pesquisa, aí modificando, né, todo e avançando, fazendo avançar os tratamentos do autismo, né? Os esforços eles são depois multiplicados, né, através da revista, através do curso de especialização, através de cursos de diferentes naturezas, né? Então, existe todo um mecanismo, porque se nós formos depender das revistas científicas tradicionais para divulgar o conhecimento, vai ser muito difícil que esse conhecimento chegue ao grande público. Né? Quer dizer, é trabalho também do pesquisador fazer essa ponte, né? Essa transferência do conhecimento. Né? E por isso que dentro da universidade pública, principalmente, não exclusivamente a pública, mas a universidade pública enfatiza a atividade de extensão. A atividade de extensão é um caminho para que o conhecimento adquirido através de pesquisas cheguem ao público que deveria estar recebendo essa atenção, porque é esse público que paga. E é esse público que deve estar recebendo. E aí eu acho que é importante, eu sempre levo esse recado aí, falo para os nossos alunos, visitem, conheçam, né? Acho que tem trabalhos muito importantes, extremamente relevantes, pesquisadores muito empenhados e muito conhecimento sendo produzido aqui nos laboratórios, não nas universidades, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas se vinculam apenas ao rápido fast food de umas redes sociais para obter informações, e existe muito conhecimento acumulado e sendo produzido que merece, né, o reconhecimento e a visita das pessoas. É aí que está o conhecimento, é aí que se desenvolve, né? O meio digital, ele não é totalmente desprezível, mas ele não deve ser totalmente confiável também, né? As fake news estão aí para a gente, né, para ilustrar tudo. E a vantagem é que Celso Goios almoça com vocês do PQ sem cobrar por isso, né? Não cobra pelo almoço, isso é muito importante também. É verdade, é porque o almoço é baratinho. Vamos ver as últimas aqui, a gente tem algumas? Vamos, aí junto com a Daphne Pavanelli Fidelis, e a Giovanna Escobal, elas são proprietárias do Instituto Abaquer. Ali de barba branca o professor Richard Malott, que é bastante conhecido também, é um dos principais expoentes da análise do comportamento, pioneiros, né? Pioneiros principalmente em termos de livros-textos para serem utilizados com estudantes de graduação e pós-graduação, juntamente comigo, numa visita que ele fez aqui. A foto foi tirada em Ribeirão Preto, no Hotel Araucária, num evento que nós realizamos lá, juntamente o Instituto Lamier realizou juntamente com o Instituto Abaquer, aqui de Ribeirão. E o professor veio nos prestigiar. Aí, com o colega de pós-graduação, Mark Sandberg, que também é autor do VibMap, é um querido amigo, e, como a foto revela, no seu na paisagem que está por trás, nós estávamos em São Francisco, que é onde ele mora. Eu fui visitá-lo, ele me recebeu de uma maneira muito simpática, me mostrando alguns lugares
conhecidos. Na verdade, a gente sempre revisita os mesmos lugares, porque são pontos tradicionais de São Francisco, são pontos muito bonitos. E ele sabe, né, principalmente os restaurantes e os bares, onde servem as melhores comidas, as melhores bebidas, a gente sempre revisita esses lugares. Então, esse daí é na mesma ocasião. E esse daí é o próprio Mark Sandberg. Eu estava apresentando para ele as minhas ideias, o meu livro de análise do comportamento aplicada, ensino da fala para pessoas com autismo. Isso aí. Hoje, o que a gente tem de ponta que está sendo produzido no MBA, contar até um pouquinho, né, dessas ampliações, né, os braços que vão surgindo com a extensão, a pós-graduação, até o trabalho da Abaquer, que é importante que as pessoas conheçam, que não está só em Ribeirão Preto, nem só em São Carlos, está se expandindo, e tudo isso forma uma rede de conhecimento e apoio muito importante, né, Celso? Sem dúvida. A parceria com o Instituto Abaquer, não na forma que o Instituto apresenta hoje, mas nas suas origens, né? Uma das proprietárias é a professora Giovana Escobal, a outra proprietária é a professora Daphne Fidelis. Que vocês não estão vendo, mas nos prestigiou aqui com a audiência. Ela veio bater palma aqui para a gente. É um relacionamento antigo. A professora Giovana foi minha aluna desde a iniciação científica, né? E ela está já há mais de 20 anos trabalhando conjuntamente conosco no LAMIEI, e ela participa ativamente também como vice-coordenadora do curso de especialização em análise do comportamento aplicado ao autismo, do LAMIEI e da UFSCar. Então, é um relacionamento bastante antigo e produtivo. Nós somos parceiros, então, de longa data, e tem sido uma colaboração muito boa. Para usar um termo atual, é uma collab. Uma collab muito boa. E só para o pessoal entender, talvez o Instituto Abaquer tem uma função já da aplicação, né? Já está na comunidade. Exclusivamente da aplicação. Então, nós no LAMIEI fazemos pesquisa e elas no Instituto Abaquer fazem a aplicação, e elas fazem a ponte, né, da pesquisa com a aplicação, tornando esse conhecimento, né, mais próximo. Disponível à comunidade, né? Disponível à comunidade. E um trabalho muito importante que a gente vê sendo constituído é exatamente a especialização, que eu acho que tem atingido um público grande e importante e tem um papel extremamente relevante no autismo brasileiro, né? Eu costumo dizer, eu já estou digamos, no terço final da minha carreira acadêmica, né? Não por falta de vontade, mas por conta de uma visão realística do tempo, né? E esse momento da carreira é, de fato, a cereja do bolo de toda ela, né? Eu acho que é muito precioso um momento em que você vê, né, o conhecimento chegando mais rapidamente e diretamente no público, que pode consumir e imediatamente aplicar e transformar vidas, né? Então, eu costumo fazer mais ou menos o seguinte cálculo, né? A cada 1.000 alunos do curso de especialização que nós formamos, se cada um desses 1.000 alunos tiver, né, atendendo 10 crianças com autismo, nós estamos alcançando 10.000 crianças a cada 1.000 formandos, né? E 10 atendimentos por pessoa, você pode calcular 10 atendimentos por ano. Se essa pessoa já está há algum tempo atuando como terapeuta, 5 anos, essa pessoa já atendeu, digamos, ou atende, né, 50 pessoas, 100 pessoas, né?
Então, é um crescimento em proporção praticamente geométrica, né? Você vai atendendo, você atende as crianças, mas você também atende famílias, né? E é uma maneira muito grande de você fazer diferença na sociedade, né? Longe de dizer, né, que nós estamos satisfeitos com isso, né? Tem um lado que nos dá muita satisfação, evidentemente, né? Mas nós queremos mais eficiência, nós queremos que o curso seja melhor a cada nova edição, né? E nós temos um conjunto de pessoas que nos ajuda a pensar, né, em como melhorar o curso a cada nova edição, né? Sem falar, né, que existe também a ponte entre a pesquisa e o curso, né? Quer dizer, nós temos por obrigação nos mantermos atualizados com a pesquisa para que esse conhecimento possa ser colocado de domínio público também, né? Então, e com isso, nós, mesmo num curso de especialização, nós, não sei se nós atingimos essa busca, né, é contínua, né, para atingir esse ponto de que a pós-graduação, no sentido mais amplo, no sentido que engloba o stricto sensu, né, a pós-graduação acadêmica, nível de mestrado e doutorado, né, de mudar o cenário nacional, mudar o ensino do livro, né, para o aluno. Né, quer dizer, colocar no meio a pesquisa, a produção de conhecimento, principalmente numa área como o autismo, né, que envolve, que engloba todas as questões culturais brasileiras. Então, não é algo que você pode transferir diretamente do exterior para cá, né? Porque você trabalha com a criança, você trabalha com a clínica, com os terapeutas, com os pais, com os planos de saúde, com o governo, com os serviços de saúde que o governo provê ou não provê, né? Então, tem toda uma cultura que é muito diferente de você localizar, né, no laboratório, em qualquer lugar do mundo, né, que existe uma combinação química X que ela vai ser reproduzida em qualquer lugar do mundo. Então, você pode transferir, né, quer dizer, a vacina tem um efeito ali e vai ter lá, vai ter lá, vai ter lá, com muito pouca variação, né? As variações são do organismo, né? Aqui, no trato da especialização nossa, não é essa questão somente, né? Você tem todo um cenário, né, que tem implicações, inclusive éticas, muito importantes, né, de você atender. Então, você depende, né, do conhecimento produzido no Brasil, né? Perfeito. E sem entrar, né, nos aspectos políticos também, de independência, né, do país, que precisa ser pensado. E a gente sabe que é um curso muito bem estruturado, não só por estar tão próximo da fonte da pesquisa e que tem todas essas questões muito bem preservadas, o cuidado ético, o cuidado, né, com o conhecimento. Tem também os profissionais, os professores que estão envolvidos com o curso, que também são relacionados com a pesquisa e muito bem supervisionados por você. Eu acho que quem não conhece deve conhecer. A gente vai deixar depois o link aqui para que vocês vejam, conheçam o programa do curso. Ele abre, né, acho que mais uma vez por ano, não é? Atualmente é uma vez por ano, com restrições da própria universidade. E o público pode se inscrever? Sim. Só psicólogos? Não, está aberto para todas as áreas do conhecimento. A condição que é colocada pelo MEC é que o aluno tenha já concluído um curso, uma graduação em qualquer área do conhecimento, né? Por que qualquer área do conhecimento? Porque muitas vezes os pais estão interessados, né? E esses pais vêm de todas as áreas, né? Sem falar, né, que
fonoaudiólogos estão interessados, terapeutas ocupacionais, educadores, né? E as áreas mais distantes. Quer dizer, essas áreas que eu citadas são áreas próximas, mais próximas ou consideradas áreas da saúde, né? Mas tem outras áreas de exatas, os pais que estão na área de exatas que decidem fazer, né? Nós temos médicos fazendo, né? Contadores, enfim, as pessoas, a restrição imposta pelo MEC é a graduação. Qual que é a área do conhecimento? Perfeito. Eu vou deixar o link, então, para vocês na descrição, para que vocês conheçam, todos que têm interesse, vejam. Posso dizer que sei que é um curso muito bem estruturado e com muito apoio. Você tem, ao longo do curso, todo o curso, muito suporte, apoio pedagógico e permite que essa diversidade de público todos atinjam o objetivo de dominar, né, o conhecimento aí, que vem mais puro, perto da fonte. Agora, eu também queria saber o seguinte, como você está pesquisando há muitos anos e tem ainda muitos projetos novos de pesquisa, o que você percebe que são os próximos momentos, o que está de trending topics aí, de tendência na pesquisa na tua área, no teu laboratório? Bom, nós estamos investindo no Instituto Lamien nas pesquisas sobre o desenvolvimento da linguagem oral para crianças com autismo. O atraso na fala, na linguagem falada da criança com autismo é uma das características que levam ao diagnóstico, e é muito importante. Não é só importante para o diagnóstico, é importante para a própria criança, né? Então, se a criança ela tem já alguma fala desenvolvida, que isso é a evidência maior que ela é capaz de falar, ou seja, ela não tem nenhum impedimento de ordem orgânica, de ordem mecânica, para o desenvolvimento da fala. E eu digo evidências, fatores não inferidos, né? Evidências concretas de que a pessoa tenha, né, alguma questão orgânica impeditiva, né? Então, essa criança pode desenvolver a linguagem falada. Se ela não desenvolve, não tendo nenhum impedimento, deve ser muito mais uma questão de conhecimento que nós temos a respeito do desenvolvimento da fala do que de incapacidade da criança de desenvolver a fala. Então, tem um autor norueguês, radicado nos Estados Unidos, muito conhecido, já falecido, mas muito conhecido, Lovász, Ivar Lovász. E uma das falas dele, mais conhecidas e divulgadas aí, é: se a criança não aprende do jeito que nós ensinamos, nós devemos ensinar da maneira como a criança aprende, né? Então, de novo, né, viram um meme na internet, mas ninguém aplica, né, essa fala de fato nas coisas reais, né? Então, é isso. Quer dizer, se a criança não aprende a falar do jeito que nós ensinamos, nós temos que mudar nosso conhecimento, mudar a maneira, de ensinar a criança. Agora, se nós não sabemos outra maneira de ensinar a criança, o que nós temos que fazer? Nós temos que pesquisar, nós temos que buscar conhecimentos para que isso se torne realidade. Nós não podemos pura e simplesmente atribuir à criança aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Não é? Quer dizer, é a criança e não nós. Então, a análise do comportamento, ela busca procedimentos para que, né, isso aconteça. É o que nós fazemos no laboratório. Agora, nós sabemos também, né, nós sabemos muitas coisas, não sabemos o suficiente, né? Nós sabemos que a linguagem é ensinada desde muito tempo atrás, através da imitação oral. E imitação oral é um termo que, se você buscar na literatura, você vai longe. Imitação oral. Você vai tão longe, você passa por Darwin e vai além, para trás de Darwin. Porque o Darwin apresenta uma suposição a respeito de como o ser humano aprendeu a falar, né? E a suposição dele foi que nós, como homens, começamos a falar imitando os pássaros.
Então, veja que essa noção que a fala se desenvolve a partir da imitação é uma coisa antiga que está na literatura. Né? Então, quando eu falo isso, não estou inventando nada. Eu estou simplesmente buscando, né, fazendo pesquisa, né, na literatura, o que se fala a respeito do início da fala. Como é que se dá isso daí? Né? Então, nós precisamos entender, né, como é que muito mais a respeito do desenvolvimento da fala, e se for uma imitação oral, né, que na linguagem comportamental é entendida com o termo ecoico, né, se a criança emite um ecoico, nós temos que entender mais a respeito do ecoico, porque todos os outros operantes verbais na concepção da análise do comportamento são ensinados usando o ecoico como uma estratégia de ensino, como uma dica. Né? Então, a fonte, né, é o ecoico. Né? E a própria definição do ecoico é uma definição em cima de um operante já estabelecido, já aprendido, e não no processo de aprendizagem. No livro ABA, Ensino da Fala para Pessoas com Autismo, eu apresento uma proposta de análise do ecoico no seu desenvolvimento, né, até chegar no ecoico proposto pelo Skinner. E em cima dessa análise do que pode estar acontecendo com o desenvolvimento do ecoico, quais são os pré-requisitos para que a criança chegue no ecoico. O resultado clínico tem sido bastante promissor. Né? Nós estamos em busca de evidências científicas mais sólidas, né? Mas nós temos muitas evidências clínicas. Né? E, nesse sentido, né, os parceiros, né, os parceiros de clínicas têm nos ajudado muito, né, dando condições para que pesquisas possam ser feitas, né, incentivando, por exemplo, terapeutas a fazerem a pós-graduação, stricto sensu, mestrado, doutorado, né, na área, né, e assim por diante. Então, tem todo esse desenho, todo esse network, né, entre o curso, o laboratório de pesquisa, né, as aplicações práticas, as revistas, a maneira de difundir esse conhecimento. Então, é uma questão de produzir conhecimento e já está pronto para ser apresentado para o público. E importante onde o pessoal encontra o teu livro, que procure, né? Celso Goes, acho que está online também, mas existe alguma publicação específica em Amazon, algum lugar assim? Não. Nós interrompemos esse tipo de divulgação. É @Lamiei, LAHMIEI. Isso, LAHMEMEI. Vamos deixar aqui na descrição. Aí você pede, lá tem um link para se pedir o livro. Isso. Lá acho que é importante, conheçam. Uma obra que acho que vale a pena todo mundo conhecer, não só quem trabalha diretamente com autismo, mas quem tem interesse na análise do comportamento e desenvolvimento do comportamento verbal, né? Muitas mães têm interesse na leitura do livro. O que eu acho bastante surpreendente, porque é um livro técnico, né, mas mães de crianças autistas são extremamente interessadas, empenhadas, dedicadas e são pessoas extraordinárias. Bacana. Vai, Ju. Muito bom. Agora vai ficar o convite para o próximo, né? A gente vai ter que continuar a série. Mas eu preciso viver mais um tanto para contar mais histórias. Para acumular mais histórias. Ou então para tomar um café e bater um papo. A gente tem um prazer muito grande. Um evento que a gente quer voltar aqui, que é o Beer Haver. Quem sabe a gente tem a oportunidade aí de conversar tudo isso, fazer a nossa versão do Python of Science comportamental. Para esse você não me convidou. Nunca. Ainda não, vai lançar. Afinal de contas, nossa terra aqui, pelo menos, não tem o fio de São Carlos, mas tem o chopp. Né? O frio que não existe mais, na verdade. Né? Lá não tem mais... Está começando a ter chopp mais frequente, porque a temperatura está aumentando lá também.
É um prazer, muito obrigado. Acho que é Obrigada importantíssima. Eu acho que esse trabalho que a gente tem que fazer, de documentar, de falar, de escrever o que aconteceu, é um respeito à história, um respeito a pesquisadores como você, e que precisa ser reproduzido, que precisa ser cada vez mais documentado, registrado, para que a gente possa falar sobre os assuntos sabendo de onde vieram, né? A origem, conhecendo um pouco mais. Então é um privilégio para a gente, né? Eu já tive esse privilégio antes de ter estudado, ter sido aluno em algumas disciplinas oportunamente em São Carlos, mas é um privilégio mais uma vez, segunda vez poder contar com você aqui, ter vindo até a gente, então agradeço demais, fico muito feliz sempre que eu posso conversar com você. Esse privilégio é mútuo, eu também tenho, eu fico bastante honrado com o convite e privilegiado por poder conversar com vocês e poder participar aí desses momentos maravilhosos que vocês criam para oferecer para os alunos da FAPSI Psicologue. Legal. É isso aí, você que está seguindo a gente, então, sabe que é importantíssimo esse conteúdo, então guarda aí o link, encaminha para os amigos e também não esqueça, né, de se registrar nos nossos canais, de estar nas nossas redes sociais, compartilhar, dar o seu like mostrando que você se interessou pelo assunto, porque tem muito mais que vocês vão poder ver por aqui no PsicologyCast. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.